Olá, eu sou o Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E a nossa história de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 7. E o cenário é o seguinte, né? Os filisteus finalmente resolvem devolver a arca que tinham sequestrado em uma batalha anterior, né? Eles foram acometidos de vários tumores, né? Uma praga de ratos, morreram gente, etc, etc. Então, como eles eram profundos conhecedores do povo de Israel, eles sabiam, né, de onde vinham aquela encrenca toda. Aí foram lá e resolveram devolver a arca, né, com algumas oferendas, um pedido de desculpas. Mandou a arca lá para a cidade dos levitas, numa cidade chamada Kiriat Jearim, e a arca ficou por lá por 20 anos, nessa cidade, né, de Kiriat Jearim. Né? Aliás, eles devolveram para Bet-Semes, mas de Bet-Semes foi para Kiriat Jearim e ficou lá por 20 anos. E eles, mais assim, o povo de Israel ainda continuou sendo dominado pelos filisteus. Né? Os filisteus não queriam perder a mamata, não. Né? Eles sabiam, conheciam muito bem o povo, né? Então eles continuaram dominando, meio que dominando ainda os filisteus. Só que 20 anos se passaram, né? A arca ainda estava lá e tal, e aquilo foi meio que enchendo, né? Porque o povo de Israel já começou a ficar com os filisteus já por aqui. Os filisteus já estavam enchendo o saco, já estava demais isso, né? Então o que, que eles fizeram? Gente, isso já está demais. Eles estão dominando a gente por tanto tempo, né? Nenhum povo gosta de ser dominado. Ninguém, povo nenhum gosta de ser colônia, né? Que ser vigiado, regrado, dominado por um outro país. Ninguém gosta disso. Então já os israelitas já estavam mesmo de saco cheio. Aí o que, que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Foram lá em Samuel, né, que na época, agora, né, com a morte de Eli, era agora o juiz de Israel. Foram lá e falaram: ó, gente, a gente não está aguentando mais isso, não. Samuel, faz alguma coisa, pede para Deus nos ajudar, que a gente já tá saturado esse troço já. Aí, engraçado, aí Samuel falou: ó, mas vocês têm que fazer uma coisa. Assim, pense em alguém que quer emagrecer, mas não quer fazer dieta. É possível? Ou então alguém que quer entrar em forma, mas não quer fazer exercício. Tem como? Pois é, Israel estava exatamente assim. Né? Eles queriam um livramento, que Deus o livrasse e tal. Só que eles já estavam ainda naquelas práticas pagãs que eles pegaram dos povos ao redor. Né? Eles adoravam lá deuses, né, Baalins, né, alguns Baals, Astarotes, que eram os deuses da terra, e eles adoravam, cultuavam esse deus e tal, mas queria que Jeová, né, os livrasse. Aí Samuel falou assim: olha, não é possível. Né? Ou vocês servem a Deus, ou servem aos deuses de Canaã. As duas coisas não dá. Não dá para servir a dois senhores ou mais. Não dá. Ou você serve a Deus ou não serve. Então eles resolveram, então, tudo bem, servir exatamente a Deus, né? Então eles foram lá e tiraram os falsos deuses, né? Os Baalins, os Astorotes, que eram os deuses lá, e fizeram uma reforma espiritual. O que na verdade também não deve ter sido muito, muito fácil, né? Porque você deixar hábitos, né, que você cultiva ao longo de anos é realmente muito, muito difícil. Eu conheço pessoas que não quiseram entrar para determinada igreja porque ele tinha que abandonar o cigarro. Outros porque tinha que parar de beber para fazer parte de determinada religião. Então, realmente deixar hábitos que se cultivaram, né, que se tornaram velhos, é realmente difícil. Mas apesar de tudo isso, esses caras fizeram. O povo de Israel com muita dificuldade, mas realmente abandonaram lá os seus velhos hábitos e tal, se consagraram a Deus e passaram o dia lá se arrependendo, confessando seus pecados, fizeram então uma reforma espiritual. E aí os filisteus ficavam sabendo. E vocês sabem, como eu já disse, que os filisteus eram um profundo conhecedor de Israel. Acho que eu nunca vi um inimigo, pelo menos nunca soube, né, de um inimigo que conhecia tanto o outro, tão bem, tão profundamente. Os filisteus eram assim, eles conheciam profundamente o povo de Israel, seus costumes, sua história, etc. E eles sabiam que quando o povo de Israel se consagrava a Deus,
Aí dava ruim, né? Você já sabe, se os caras se juntarem, se os caras se consagrarem a Deus, menino, eles abrem o Mar Vermelho, abrem o Jordão, derruba o muro de Jericó, eles fazem uma lenha. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, o que eles fizeram antes que fosse tarde demais? Reuniram um exército e atacaram e partiram para cima dos israelitas, né? Só que era um pouquinho tarde demais, né? Os israelitas, quando viram que os filisteus vinham até eles, clamaram lá para Samuel e falaram: olha só, ore por nós porque os homens estão vindo aí, né? Mas Samuel, relaxa. Eu vou ficar aqui orando, fazendo sacrifícios a Deus, e vocês podem partir para a guerra, porque Deus vai entregar esses caras nas nossas mãos. Pode partir junto. E o povo de Israel, né, fortalecido, reconsagrado, reavivado, também partiu para a guerra contra os filisteus, né? E não deu outra, né? Não deu outra. No meio da batalha lá surgiram trovões, temores, lá tremores de terra, trovoadas, os filisteus ficaram meio bambos, meio com medo, se desconcentraram, aquele temor de que fossem atingidos por alguma coisa sobrenatural, e enquanto isso, os israelitas estão arrebentando todo mundo, não queriam nem saber, né? Foram matando, guerreando e perseguiram. E eles foram perseguidos até uma cidade chamada lá, até os limites de uma cidade chamada Betcar. Como eu já disse, né, haviam vários Bets, né, lá na terra de Canaã, né? Bet isso, Bet aquilo. A cidade, Bet quer dizer casa, né? Betcar quer dizer casa de ovelha. Então, Betcar, assim como Kiriat era cidade, Bet era casa. Kiriat Jearim, por exemplo, era cidade dos bosques ou cidade das florestas. Então, eles foram até perseguidos Betcar e fizeram lá um morticínio danado e tal. E a partir dali, eles foram guerreando mais ainda contra os filisteus e começaram a recuperar as cidades que tinham perdido para os próprios filisteus. Eles recuperaram as cidades e enquanto isso, eles ficaram também em paz com os outros povos de Canaã, que isso que era muito importante, né? Então eles conseguiram retomar suas terras e todo o seu território que haviam perdido para os filisteus. E enquanto Samuel julgou Israel, os filisteus não mais encheram o saco, né? Não mais molestaram Israel. Eles se livraram enquanto Samuel esteve lá, que foram muitos e muitos anos. Então, quando acabou a batalha, né, aquela batalha principal lá, Samuel pegou uma pedra, né, e colocou lá num determinado lugar onde tudo começou e chamou aquela pedra de Ebenezer, ou seja, pedra do socorro, pedra da ajuda, né? E acabou que aquele lugar onde estava essa pedra acabou se chamando mesmo todo lugar de Ebenezer. E disse Samuel a célebre frase, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, então eles recuperaram as cidades perdidas, ficou tudo certo e tal, aquela coisa toda, e Samuel passou então a ser o juiz de Israel, no lugar de Eli, que havia morrido algum tempo antes, em função lá de toda a desgraça que Israel tinha sofrido na mão dos filisteus. Pois bem, só que assim, diferente de Eli, que ele julgava Israel em Siló, Samuel era diferente. Ele passava em algumas cidades julgando Israel. De ano em ano ele passava em Betel, Gigal e Mispa, né? Eles passavam, Samuel passava em cidade e ia julgando o povo de Israel, né? Para resolver as causas, as pendengas, as tretas, as encrencas, todas lá. Samuel, diferente de Eli, que ficava num lugar fixo e o povo ia a ele, Samuel é quem ia até o povo e julgavam lá. Depois que ele passava nessas cidades, ele voltava para Ramá, que era onde ficava, né, onde ele residia. Agora, por que Samuel residia em Ramá se a arca, né, ficava em Kiriat Jearim, se o templo estava em Kiriat Jearim? Simples, porque Ramá era a cidade onde ele nasceu. Então Samuel fez questão de ficar entre os seus, né? Ficar entre sua parentela, né? Onde moravam seus pais, seus irmãos e seus parentes todos. Então Samuel demonstra aí que era um cara bem família, né? Ele morava, ele viveu o tempo todo, depois que ele deixou o templo, né? Que ele cresceu, ficou Ruiz, ele viveu o tempo todo em Ramá e morreu por lá também. Então ele julgava as cidades, iam passando, né, de tempos em tempos, e depois voltava para sua terra lá em Ramá. Só que isso vai passando os anos, né, e com o tempo, com a idade, né,
o corpo fica, de certa forma, limitado, né, com a idade. E Samuel, quando envelheceu, ele passou esse legado para os seus filhos. Sim, Samuel tinha dois filhos, a saber, Joel e Abias. Joel o mais velho, Abias o mais novo. Então Samuel deixou para que passou esse cargo de juiz para os dois filhos. Não passou exatamente, mas os colocou para julgar Israel. Ele ficava julgando causas mais graves e tal, como se fossem seus auxiliares. Então Joel e Abias não passaram também a ser juízes de Israel. Só que da mesma forma que os filhos de Eli, né, Hofni e Finéias, eram corruptos, Joel e Abias também se corromperam, né? Aceitavam dinheiro, aceitavam propina, eram comprados, né? Aceitavam subornos para julgar a causa em prol de alguém que tinha, né, que pagava melhor, enfim. Eram verdadeiros corruptos, avarentos, e o povo ia percebendo isso e começou a reclamar também com Samuel. Não, olha só, seus filhos não seguem os seus caminhos, os seus próprios filhos não seguem o seu exemplo. E o Senhor já está velho demais, né, para ter pulso, para nos julgar. Então é o seguinte, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Todo mundo ao redor tem rei, todos os povos têm rei, só a gente que não tem rei. Ao contrário, né, tem só esses dois corruptos aí julgando a gente, aí proclamando sentenças falsas, etc, etc. Aqui não dá, Samuel, olha, você está velho, seus filhos são corruptos, a gente quer um rei. E bateram o pé e quiseram um rei porque quiseram um rei. Samuel ficou muito triste daquilo, né, com aquilo, ficou meio que ofendido, mas o povo queria, né, o povo queria um rei. E como é que ele ia fazer isso? Como ele ia dar um rei agora para o povo? Como? De onde ele ia tirar um rei para esse povo? Isso aí já é assunto para uma próxima história. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like para fortalecer a gente. Faça o seu comentário se achar interessante, compartilhe, se inscreva se não for inscrito. Fique com Deus e pense nisso.